Irmãos, em 20 minutos eu termino isso aqui, mas eu quero passar essa mensagem porque ela é muito importante. Abra a Bíblia comigo em Eclesiastes e preparem para se assustar com um texto pesado. Um texto pesado. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Olha na sua Bíblia que texto politicamente incorreto. Olhe na sua Bíblia que texto complicado. A boa fama é melhor do que um bom perfume. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Vou parar aqui. Vocês querem que eu leia de novo? Melhor é ir à casa onde há luto. Quem acredita na palavra de Deus, diga amém. Você concorda com isso? Pode ser sincero. Eu vou ajudar você. Eu não concordo. Não concordo. Rodrigo, vai ter um velório hoje. Vamos lá? Beleza, eu estou dentro. Se tem uma coisa que a faculdade de teologia não prepara a gente, nós aqui estudamos teologia, é para funeral. Por mais que o professor de teologia aplicada ensine como é que você se comporta num funeral, né, aquelas aulas de teologia pastoral, como é que por mais que o manual da igreja sugira alguns versos para ler, a gente vá de preto, faça isso, por mais, a gente não está pronto, irmãos. A pior coisa para um pastor é expulsar um demônio ou sepultar um ente querido da igreja. Não estamos preparados. E como é que a Bíblia fala que é melhor ir à casa que tem funeral do que à casa que tem festa? Eu digo a você por quê. Preste atenção nas pessoas durante um funeral. Eu tive um funeral aqui de irmãos nessa semana. No funeral você fica assim, ô meu pai, o que eu fiz? Você pensa na sua vida todinha. Você pensa no seu ente querido. Gente, e se eu morresse? Você dificilmente vai parar para pensar na vida com um copo de cerveja na mão, comemorando a vitória do campeonato de futebol do seu time. Ali você quer curtir. Mas quando você recebe uma notícia, está com câncer. Seu filho está com câncer. Irmãozinho, um segundo a sua mente pensa tanta coisa. Quantas pessoas estão à beira da morte ou perto de um ente querido e falam o seguinte, nessa hora a gente fala, como é que eu estava correndo atrás do vento? Você passa a valorizar coisas que na hora da festa você não valoriza. Deus não é um sádico que gosta que nós soframos. Mas irmãos, eu estou falando da minha experiência própria. Tem gente que vem pelo amor, tem gente que é só pela dor. Vamos voltar a Apocalipse 16, as pragas. Eu disse para vocês que elas vão cair depois do fechamento da porta da graça. Porém, gotas delas Deus permite que caiam hoje. Querem ver como é que caem? Olha aqui o verso 2. O primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra. E apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Isto ainda não aconteceu em plenitude, vai acontecer depois do fechamento da porta da graça. Porém, gotas já estão acontecendo agora. Os livros de medicina, cada ano ficam maiores, com a maior quantidade de doenças que vão descobrindo e sistematizando ali. Segundo flagelo. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e o mar se tornou como sangue. Se tornou em sangue. Sangue como de quê? De morto. Irmão, sangue de morto é que cor? Preto. Não é vermelho. Sangue de morto é líquido? É viscoso. Qual é o cheiro de sangue de morto? Como estão os rios e fontes d'água com a poluição? Não estão como sangue de morto? Olha o problema do abastecimento de água no mundo. Pular para o quarto aqui. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. Alguns afirmam a camada de ozônio, que está com buraco. Outros negam o buraco na camada de ozônio.
Eu não sou cientista da área para me posicionar a favor ou contra o buraco da camada, a teoria do buraco na camada de ozônio. Mas uma coisa eu sei, que as calotas de gelo estão derretendo e a Terra está ficando cada vez mais quente, sim. Perceberam o que está acontecendo? São um megafone de Deus. Olha o que disse o livro, segundo Mensagens Escolhidas: as pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando edifícios suntuosos, como um sopro de fôlego do céu. Esses juízos não farão com que os cristãos professos caiam em si. Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. É Ellen White que escreveu isso aqui. Outro aqui também de Ellen White. Um pouquinho das taças da ira de Deus já tem tido permissão para cair sobre a terra, o mar, afetando os elementos da natureza. As causas dessas condições incomuns estão sendo investigadas, mas inutilmente. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua nefanda obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, com um miasma fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. E antes que alguém fale assim, essa mulher é uma falsa profetisa, deixa eu contar para você uma coisa. Ela escreveu isso em 1891. Hoje é redundante o que ela escreveu. Mas em 1891, sabe quantos cientistas falavam sobre poluição? 0. Nenhum. O primeiro livro escrito falando sobre poluição do ar, mesmo assim foi ridicularizado pelos cientistas, foi Silent Spring, de Rachel Carson, publicado na década de 1930. 1930. 40 anos depois que Ellen White falou aquilo, é que surgiu o primeiro livro alertando para a poluição do ar. Quando ela falou aquilo na época, nem os adventistas podiam endossar aquilo. 40 anos depois que foi surgir o primeiro livro e foi ridicularizado pela ciência. Demorou mais 20 anos depois disso para a ciência começar a falar de poluição. Então, quando eu falei com os irmãos, não que as pragas sejam apenas questão de poluição. As pragas vêm direto do santuário de Deus, mas o que vemos hoje podem sim ser um sinal do que está acontecendo. E como é que Satanás prepara o terreno para o tempo do fim? Paulo falou que os homens perversos irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Então o que Satanás faz? Primeira coisa, alienação. Ele quer alienar as pessoas. Cria alienação, enche a mente com informações inúteis. Muitos cristãos hoje ficam preocupados só com a tentação, mas tem um outro grande perigo para os cristãos, a distração. Qual a diferença, Rodrigo? Vou falar qual é. Tentação, ler revista pornográfica. Distração, ler o The New York Times o dia inteiro. Ninguém vai te recriminar porque você está lendo o The New York Times.